Capítulo 9 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak. Agora a gente já está chegando na metade do livro, eu acredito, né? Então começa a ficar mais denso o conteúdo e mais profundo. As energias que ele ativa no nosso campo também, eu acho que já começam a trabalhar com mais clareza. Eu aposto também que você que vem acompanhando até aqui pode ter tido várias sincronicidades depois que começou a ler o livro. Muitas mensagens, muitos sonhos, tudo isso faz parte do que a gente está acessando aqui. A gente precisa lembrar que não é apenas um livro, não são apenas palavras, não é apenas um conteúdo intelectual para a gente assimilar mentalmente. Pelo contrário, esse livro ele contém um pacote energético que é entregue diretamente às nossas células, ao nosso DNA. Então, isso que é o mais incrível e por isso que ele é tão profundo, ele capta a gente, né? Como se a gente, depois que tivesse começado a ler, não quisesse mais parar, quisesse continuar ouvindo até o final para entender todo esse processo e para saber exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então, o nome desse capítulo é Novas Fronteiras Profundas. E como sempre, eu vou fazendo a leitura, parágrafo por parágrafo, e vou comentando conforme eu vou sentindo e vão aparecendo as informações. Uma vez que vocês constituem uma sociedade de frequência controlada, a capacidade que a humanidade tem de criar novas tecnologias manteve-se limitada. Numa sociedade menos controlada, que possua uma capacidade maior de ultrapassar seus limites e viajar através do espaço, favorecendo o maior intercâmbio entre sistemas diferentes, os avanços tecnológicos são crescentes e surpreendentes. Muitas doações e influências vindas de fora do planeta foram abafadas, mas alguma informação conseguiu chegar ao planeta de formas variadas e as tecnologias resultantes dessas informações trouxeram grandes mudanças na vida dos habitantes da Terra. Aqui, logo no começo, quando ele fala que a gente vive numa sociedade de frequência controlada, eu senti de tentar explicar um pouquinho como que isso significa, tá? Então aqui a gente tem um gráfico que eu fiz, né, bem amador, confesso, peço desculpas, mas enfim, né, achei esse layout pronto e só fui tentando inserir algumas coisas. Então a gente tem, se a gente pensar em hertz mesmo, tá? Eu não sei exatamente se é de 0 a 50, me perdoem se eu não estiver sendo justa ou exata nessa medida em hertz, tá? Mas mais ou menos vamos pensar dessa forma. Então é como se a faixa de frequência que a gente está preso aqui na Terra, que é a frequência da maioria e que faz parte desse controle que esses seres, de certa forma, que nos controlam aqui, né, que tentam controlar o coletivo de maneira geral, nos colocam, é de 0 a 50 Hz. Então é como se a humanidade estivesse presa dentro dessa frequência, onde se incluem a maioria dos sentimentos negativos, como medo, como raiva, como impotência, como a depressão, né, a ansiedade, a própria escassez, né, achar que não existe o suficiente, que leva a uma certa competitividade, e tudo isso é como se a gente tivesse aprisionado dentro dessa faixa de frequência, sendo que existe muito mais frequências elevadas, tá? Vamos contar aqui sem limites, né? Mas aqui até 100 Hz, até 500 Hz talvez, a gente encontre algumas pessoas que já saíram dessa matrix aqui, que está presa nessa faixa de frequência. E justamente dentro dessa faixa de frequência, a gente não consegue elevar o nosso campo, a gente não consegue sair dessa armadilha, digamos assim, que existe aqui. Por isso é importante a gente começar a observar cada vez mais esse processo e ver como isso se dá realmente na nossa vida, como que a gente sente isso. Então, no dia a dia, como é que você se sente? Quais sentimentos são preponderantes, né? Isso é importante a gente começar a observar para a gente fazer esse processo que eles estão nos dizendo, de sair da zona do medo, que quando a gente faz isso, quando a gente sai dessa faixa aqui e entra nessas mais elevadas, eles perdem o interesse em nós, porque eles já sabem que não tem mais controle nenhum sobre a gente. Então, quando a gente está vibrando no medo, quando a gente está vibrando nessas frequências mais baixas, a gente está sujeito a tudo que querem nos controlar, a todos os
processos aí, todas as tentativas de controle mental e ferramentas que eles usam para isso, inclusive a mídia, né, a TV, toda a negatividade que a gente vê ao nosso redor. Então, que a gente consiga cada vez mais sair dessa faixa de frequência em que se encontra a maioria. Uma das mudanças ocorridas neste século foi a introdução do cinema. Uma nova forma de influenciar o pensamento foi trazida ao planeta através da indústria cinematográfica. Da mesma forma que existe na Terra a indústria cinematográfica, existe no espaço a indústria holográfica. Eles fazem inserções holográficas, representações que parecem reais e introduzem-nas através dos portais da vossa realidade. Como seres extraterrestres andam por aqui há centenas de milhares de anos e a frequência da humanidade tem sido controlada, foi bem fácil enganar os seres humanos e as inserções holográficas têm sido usadas na Terra para manipular e controlar a consciência e para transformar a informação em desinformação, uma quantidade limitada de conhecimento. Do nosso ponto de vista, aqueles que utilizam as inserções holográficas não parecem estar procurando trazer luz, informação ou desenvolvimento para as pessoas. Eles têm motivos ocultos, embora finjam trazer luz. Então aqui é importante a gente começar a ficar mais atento sobre essas questões, tá? A minha visão a respeito, tá? É minha opinião. Tem um livro que na verdade é uma trilogia, então são 3 livros, que se chama My Big Tool, do Thomas Campbell. E ele é um ex-cientista da NASA, enfim, ele tem todo um background bem científico, bem racional mesmo, mas ele tem um contato com outras realidades desde sempre. Então ele tem uma facilidade em projetar a consciência. E através desses estudos, inclusive participando de estudos científicos a respeito, ele chegou a algumas conclusões que ele colocou nesse livro. E a teoria principal dele é que o universo é holográfico, que a realidade que a gente vive é holográfica, ou seja, é uma mera projeção de consciência. Existe uma consciência criando a realidade o tempo todo. Nós somos fractais dessa consciência, logo a gente também faz parte dessa realidade holográfica. Então, quando ele fala que em inserção holográfica, né, como se fosse um cinema mesmo, eles criam imagens que pra gente parecem reais, mas que no fundo são apenas holografias. O que é uma holografia? Quem já assistiu o primeiro filme do Star Wars vai saber exatamente quando tem aquela cena da Leia que ele aperta um botão e aparece a imagem dela projetada. Então pense em holograma como uma projeção. O cinema é um holograma, justamente a projeção de uma imagem, né, que parece real para quem está assistindo, mas a gente sabe que não é. A diferença é que o holograma ele coloca você dentro dessa imagem. Então é como se fosse um cinema 3D que a gente está assistindo, mas é como se estivéssemos vivendo aquela realidade. Então é mais ou menos essa mesma lógica que ele segue. Então, se a gente pensar que tudo é um holograma, na verdade, o que eles estão querendo dizer aqui é que, claro, eles não vão deixar isso muito claro, né? Que a gente vive já num holograma. Mas o que eles estão querendo dizer aqui é que existe como manipular a realidade e que esses seres, eles ficam fazendo essas projeções para tentar manipular as pessoas. E isso é importante a gente perceber, porque no fundo a gente não consegue discernir o que é real, né? Real no sentido de estamos vivendo dentro dessa realidade naturalmente, digamos assim, com a projeção da maioria das pessoas na sua vida, né, com aquilo que você projeta, mas que eles conseguem fazer inserções dentro dessa realidade que a gente está vivendo. E é para esse ponto que eles vão chamar atenção nesse capítulo, tá? Ele é bem interessante, vale a pena a gente prestar mais atenção, porque é um conteúdo que talvez algumas pessoas nunca tiveram contato, então pode ser um pouco mais desafiador para entender, mas eu vou tentar explicar o máximo que eu puder para que fique bem claro para vocês. As experiências holográficas, especialmente as aparições no céu, são feitas para influenciar grandes grupos de pessoas ao mesmo tempo. Muitas, mas não todas, aparições de UFOs têm sido hologramas. Inserções holográficas de um indivíduo com aparências diversas têm sido projetadas simultaneamente em culturas diferentes, e por isso que algumas das histórias religiosas da Terra encontram paralelos em regiões cujos habitantes nunca tiveram contato físico. Aqui é interessante que eles já vão começar a desmontar muitas questões aqui,
principalmente relacionadas à religião, tá? A gente tem que entender que a essência da religião, ela é verdadeira, né? O que Buda pregava, o que Jesus pregava, né? O que os grandes mestres, digamos assim, que andaram pela Terra pregavam, era válido, era justo, né? Era positivo, digamos assim, que era o amor, a bondade, a compaixão. Porém, o que houve foi uma deturpação de toda essa mensagem no sentido de manipular as pessoas para controlá-las. Por isso que criaram-se as religiões. Então, as religiões são sim uma forma de controle e manipulação. E eles usavam esses hologramas aí para fazer como se um ser aparecesse no céu, como se alguém tivesse ali, como se fosse um Deus mesmo projetado para aquelas pessoas, né, de épocas antigas que não tinham tanta consciência assim, para justamente definir o que era real ou não, tá? Então aqui ele já começa a abrir um pouco a nossa mente para isso. Inclusive algumas aparições de naves, de UFOs, algumas coisas assim, nem tudo é real, segundo eles, tá? Aqui a gente tem que ficar mais atento mesmo, porque a gente sabe que existe muita coisa escondida na NASA, tem muita coisa escondida aí de um governo secreto que existe, e a gente não sabe exatamente o que é real ou não. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as manipulações, porque nem sempre quando começarem a aparecer naves, inclusive eles podem dizer se são boas ou ruins, não tem como a gente acreditar logo de cara ou não. A gente tem que realmente ficar bem mais atento e prestar mais atenção no nosso coração, na nossa frequência, na nossa conexão, porque isso que vai, de certa forma, libertar a gente dessas mentiras e últimas tentativas de manipulação que podem acontecer, tá? Hologramas parecem exatamente a realidade em 3 dimensões. Trata-se da criação de eventos manufaturados e inseridos na vossa realidade para causarem a impressão de que fazem parte de uma ação sequencial. São usados para influenciar a mente dos observadores e é muito difícil identificá-los. Esta prática será frequente nos próximos anos, quando, no Oriente Médio e em outras regiões do planeta, muitas atividades extraterrestres chegarem com força total e começarem a ser divulgadas. Haverá eventos grandiosos totalmente legítimos, já outros serão holografias destinadas a levar a consciência da humanidade para uma ordem mundial controlada. Então aqui o que eu acabei de dizer, né, esses hologramas eles são em 3D, é como se a gente estivesse num cinema ali e acreditando em tudo que a gente estiver vendo, e que a gente vai ter que tomar mais cuidado, porque aparições começarão a acontecer de naves, de seres, enfim, e a gente vai ter que perceber que alguns serão legítimos, ou seja, reais, está mesmo ali, e outros serão apenas projeções para tentar manipular as pessoas, porque eles querem criar uma ordem mundial de controle muito mais clara, digamos assim, porque hoje o controle ele é velado, né? Então a gente tem a ilusão de uma democracia, a gente tem uma ilusão de vários governos, inclusive a guerra que eles às vezes travam entre si, né? Para que a gente ache que está separado, mas na verdade é apenas um governo oculto que controla tudo, tá? Tudo. E quando começar a desmoronar, né, todo esse processo que a gente está vendo, eles vão dar como se fosse uma cartada final e essas projeções vão servir a eles de alguma forma para que eles possam se mostrar e realmente criar essa nova ordem mundial aceita pelas pessoas, porque eles vão justamente manipular, como se eles estivessem do lado das pessoas, como se eles fossem ajudá-las, mas que para isso talvez precisasse colocar um chip, por exemplo. A gente precisa tomar bastante cuidado. E uma coisa importante é pensar, tudo isso já aconteceu. Nós estamos voltando do futuro e essa linha do tempo em que essa ordem mundial aconteceu, né, ela existe. Então, na verdade, nós voltamos para uma encruzilhada, digamos assim, do espaço-tempo, para que a gente possa mudar a direção do trilho e a gente possa realmente acessar uma nova realidade de libertação de todas as pessoas que moram na Terra, tá? Eu não sei dizer, eu não sinto se a gente vai ver isso como testemunho ocular ainda nessa nossa experiência, nessa nossa vida, tá? Ou seja, dentro aí dos próximos 50 anos no máximo, né? Ou se vai ser alguma coisa um pouco mais
longo prazo, mas não tem realmente como saber, né? E de qualquer forma, a gente pode sim desencarnar e ir para outra dimensão e depois voltar num outro corpo, né? Então a gente pode estar aqui sim, porém não necessariamente com essa identidade que a gente tem hoje. Mas eu não acredito, de qualquer forma, que demore muito tempo, não, tá? Eu acho que nos próximos 100, 200 anos no máximo, muita coisa já vai ter mudado aqui na Terra e a gente já vai saber qual das linhas de tempo a gente acessou, tá? As holografias possuem campos de energia e podem ser detectadas pela rabdomancia. Os pêndulos oscilam diferente neles porque os campos energéticos são diversos e vibram num ritmo incrível. Vocês podem caminhar dentro deles, participar deles. As pessoas que tomam parte neles juram que são reais, mas trata-se de eventos orquestrados destinados a influenciar a mente dos humanos. As inserções holográficas não têm como objetivo informar, mas controlar. Tratam-se apenas de um aspecto da tecnologia, nada mais. Aqui ele fala que a holografia ela tem uma energia diferente, que pode inclusive ser detectada pelo pêndulo, que é um objeto de medida de energia, né? Então a rabdomancia, na verdade, eu achei, né, a explicação no dicionário, e é justamente aquela varinha que a gente usa, sabe, para procurar água ou objetos escondidos, ou a gente pode usar aqui o pêndulo, tá? É que a rabdomancia, na verdade, se refere mais à varinha, porque era como se usava antigamente, mas o pêndulo ele tem essa mesma função, um pêndulo de cristal, um pêndulo de madeira, né? Qualquer pêndulo que faça esse movimento pendular, exatamente, que se mexa, que se mova, porque quando tem energia ali, ele vai mexer, ele vai apontar que existe uma frequência ali, e isso, de certa forma, vai fazer a gente entender se é real ou não essa holografia, tá? Eu acho que uma outra forma mais efetiva é simplesmente você confiar na sua intuição, no seu coração, porque a gente, quando está conectado com a energia das coisas, a gente sente essa energia também no nosso corpo, né? Por causa da ressonância energética que acontece. Então, se existe uma dissonância ali, uma coisa estranha que não bate com a gente, pode ter certeza que vai fazer sentido essa questão também da gente identificar de uma maneira mais clara. Realidades podem ser construídas e inseridas da mesma forma que um filme. Cinema, televisão, etc. são a vossa versão de criar realidades. Existem seres muito evoluídos que criam realidades tão reais que vocês nem percebem a diferença. São como raios. Da mesma forma que holofotes podem ser projetados à noite, hologramas podem ser projetados neste planeta através dos portais. Uma tremenda energia é necessária, pois o processo envolve a fusão de dimensões. Esta tecnologia não existe na terceira dimensão, existem outras dimensões, por isso é necessária a fusão de dimensões. Então aqui é aquilo que eu acabei de comentar, eu já vejo a nossa realidade como um filme, como um holograma, que a gente escolhe experienciar de dentro, né? É como o filme Avatar também, né? A gente vê muito claro ali como existe essa inserção num outro corpo, numa outra realidade, eu vou experienciar aquela realidade de dentro. A diferença é que eu não tenho conhecimento a respeito, eu não sei que eu estou inserida aqui, existe essa lei do esquecimento, mas de certa forma a gente vem para uma outra realidade que é holográfica também, tá? Mas aqui ele está falando desse outro processo de você manipular a realidade através dessas projeções, desses hologramas, no sentido de manipular, porque uma coisa é você ir no cinema e saber que está assistindo um filme que não é real, que é uma projeção, né? Outra coisa é você viver aquilo achando que é real e estar sendo, na verdade, manipulado por uma realidade que não condiz com aquilo que a gente está vivendo de verdade, tá? E isso vai contra algumas leis universais, né? Então, por isso que é bastante perigoso todo esse processo, mas existe a lei da ação e reação também, então em algum momento a gente sempre recebe a reação daquilo que a gente agiu, daquilo que a gente fez, tá? Nada fica impune, digamos assim. Qual a diferença entre as dimensões? Por que uma dimensão é importante para outra? Porque cada dimensão possui um ritmo vibratório, ou seja, a forma pela qual as moléculas se movimentam é diferente. Estas inserções holográficas têm necessidade de locais onde as dimensões já estejam fundidas, porque precisam atravessar as outras dimensões para entrar aqui.
Então, quando a gente começa a falar de dimensões, eu sei que a coisa pode ficar um pouco mais confusa, tá? Então, eu tentei também fazer aí um pequeno gráfico a respeito. Então, ainda, né, dentro daquele gráfico que eu trouxe, a gente está preso nessa faixa de frequência, digamos assim. E vamos pensar que aqui a gente tem a Terra, né, a gente tem essa tela de projeção, digamos assim, que é essa realidade que a gente está vivendo, e dentro dela existem diferentes dimensões coexistindo. Então, dependendo do nível de frequência que eu estou vibrando, eu estou experienciando uma realidade. Então, é como se eu estivesse aqui nessa janelinha, né, onde existe essa dimensão mais baixa, digamos assim, onde eu estou dentro dessa faixa de frequência. Só que se eu elevar o meu campo, eu não consigo mais ficar dentro dessa dimensão de realidade. Eu vou ter que pular para uma outra, que também está coexistindo ao mesmo tempo, tá? Então vamos pensar que existem várias opções aqui, né? Várias dimensões coexistindo, e conforme o meu nível de frequência, a minha faixa de frequência, eu vou experienciar uma delas. Para mim parece linear, porque eu não percebo a transição das dimensões, mas eu estou transitando entre elas o tempo todo. Então, se você pensar um tempo atrás, como você era, digamos, né, uns 10, 20 anos atrás, com certeza você não se reconhece em muitas coisas, pensamentos limitantes, sentimentos, emoções, traumas que você tinha e você vivia apegado àquilo, porque você acreditava naquilo e você estava ressoando dentro daquela faixa de frequência, ou seja, você estava experienciando uma determinada dimensão. Então, é como se, quando eu clico aqui, quando eu estou vivendo aqui, é como se ela abrisse e ficasse completa, ou seja, eu só vejo e acesso ela e as informações que eu tenho ali. Então, a partir do momento que eu mudo a minha faixa de frequência, que eu faço uma escolha, N possibilidades aí, eu vou pular para uma outra dimensão. Acontece que elas não existem necessariamente em outro lugar, mas no mesmo espaço-tempo. Então, esse é o ponto, tá? A gente está coexistindo em diferentes realidades. A diferença é onde a minha consciência está naquele momento, onde a minha consciência está focando, é aquilo que eu estou vivenciando. Então, eu sei que parece um pouco complexo, porque justamente a gente está preso a uma única dimensão por vez. Então, não necessariamente eu consigo acessar as minhas outras dimensões ao mesmo tempo, tá? Ainda, porque a gente vai chegar nesse nível sim, eu acredito muito nisso. Mas pense então como cada quadradinho desse como uma dimensão, e elas estão coexistindo de certa forma. Esses 3 pontinhos é como se fosse infinito, tem N possibilidades, tá? Só que quando eu tô vivenciando esse quadradinho, é como se ele ficasse gigante para mim, é como se eu experienciasse apenas eles e os outros estivessem ali sobrepostos, digamos assim, até eu mudar a minha faixa de frequência ou fazer alguma escolha na minha vida. Então é como eu já expliquei, né, a questão da dimensão no outro capítulo. Existe uma realidade em que eu casei com meu primeiro namorado e hoje eu tô lá vivendo com ele, feliz ou infeliz, enfim, vai se desdobrando também vários capítulos dessa realidade. Então cada realidade que existe, cada dimensão, é o que a gente chama também de realidades paralelas, elas estão coexistindo ao mesmo tempo, tá? Então, uma das maneiras da gente mudar a dimensão é mudando a faixa de frequência, que é o que está acontecendo agora. Então, a gente está saindo dessa faixa de frequência aqui da maioria, de terceira dimensão, de medo, de escassez, e a gente está acessando frequências mais elevadas, que é a quinta dimensão. A dimensão mais próxima, né? Porque a gente não consegue necessariamente pular para a 10ª dimensão, a gente não tem capacidade energética ainda, a gente não tem frequência para isso, tá? Então a gente vai ascendendo conforme a gente vai agregando conhecimento, conforme a gente vai elevando a nossa frequência, enfim, é por isso que eu falo, o intelectual aqui não vai conseguir entender, mas a alma, ela já sabe disso, e de certa forma é ela que eu quero acessar com essa explicação, tá? A humanidade tem sido cega, ludibriada constantemente devido às hélices pouco desenvolvidas onde as informações não conseguiam ligar-se. A família da luz veio mudar tudo isso. Vocês estão aqui para serem os portadores da nova frequência no planeta e sustentá-la em seus corpos para que o resto do planeta possa começar a vibrar na mesma frequência. Esta frequência vai provocar uma ruptura nas estruturas baseadas no DNA com dupla hélice em todo o planeta. Não há como impedi-lo, é hora de evoluir.
A Terra está pronta para enfrentar o que for necessário para esta evolução. Os seres humanos precisam aprender a ler energia, precisam aprender a usar mais do que os sentidos dos seus olhos, narizes, ouvidos, boca para perceberem a realidade. Então aqui, olha que interessante esse parágrafo. A gente realmente veio para ligar esse DNA que estava adormecido nos humanos, tá? Então a gente escolheu vir para dentro do sistema, como se a gente fosse realmente se infiltrar no sistema, para ligar essa hélice que estava adormecida, né? Essas hélices, na verdade, porque até hoje a gente vivia com apenas duas, né? Os seres humanos, na verdade, e a gente vai abrir essa energia e sustentar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que eu volto a fazer aquela comparação do roteador, né? A gente veio para ser roteador dessa frequência, dessa energia e espalhar para quem estiver ao nosso redor. Então, quem estiver alinhado vai receber essa energia também. A gente vai afetar quem estiver à nossa volta. E esse processo, ele é muito natural, tá? A gente também não pode deixar de entender como que funciona o universo. Ele está evoluindo e se expandindo o tempo todo. Então, por mais que esses seres achassem que iam conseguir ficar para sempre, digamos assim, dentro dessa faixa de frequência, é natural que os seres despertem para a evolução, né, das suas almas, dos seus processos evolutivos. O universo ele está evoluindo e se expandindo o tempo todo. Eu comecei a assistir recentemente e eu acho que está muito alinhado com tudo que a gente está vivendo aqui, depois que eu comecei a fazer a leitura do livro também com vocês, a série Star Trek. Eu já comentei aqui, né, acho um dos episódios que eu assisti, não me lembro se foi aqui ou no grupo do Telegram, então peço desculpas se vocês não estão lembrando. E num desses episódios ele fala, né, que nenhum poder no universo pode deter a força da evolução. Olha que forte essa frase. Eu tô amando a série, realmente assim, ela é muito psicológica, ela traz muitas mensagens ali subliminares, muita coisa que a gente já tá entendendo, fora, né, a parte do universo, de mostrar as viagens cósmicas. É realmente assim, encantadora a série, realmente recomendo. E essa frase eu até anotei, porque fez todo sentido e a gente está vivendo esse processo, então nenhuma força vai conseguir deter, nenhuma força externa, porque a evolução ela é interna, né? Ela vem do nosso nível de ser mais profundo, dos nossos átomos, né? Então não tem como, e a gente está vivendo esse processo, tá? A Terra, né, ele fala que aqui ela está pronta para enfrentar o que for necessário para essa evolução, porque a evolução é uma constante, não tem como a gente pará-la, tá? Então, claro, eles vão fazer o que for necessário, eles vão fazer de tudo para se manter no poder, mas esse poder já acabou. Esse poder, ele não vai se sustentar querendo ou não, tá? E não vai ser pela mesma energia que eles mantêm o controle, pode ter certeza disso, né? A gente vai fazer diferente, por isso que vai acabar conseguindo, digamos assim, porque quando a gente quer acabar com a violência, com violência, por exemplo, a gente só está fortalecendo, a gente está dando mais na mesma energia. Então, para mudar qualquer situação, a gente tem que mudar a nossa frequência, porque se a gente fica alimentando no mesmo nível, então eu tenho um problema, se eu ficar só pensando no problema, eu só estou alimentando o problema. Eu tenho que focar o quê? Na solução. E eu só consigo acessá-la se eu mudar a minha faixa de frequência, se eu sair da frequência do problema. Senão eu só vou continuar vibrando nele e atraindo mais ainda, né? Isso que é o mais importante falar, porque a gente ainda fica atraindo mais do mesmo, tá? Nós afirmamos que os olhos, ouvidos, nariz, boca e o sentido do tato são enganadores da realidade. Eles trancam a realidade. Vocês acham que estão percebendo a realidade com esses sentidos, quando, na verdade, eles limitam a vossa percepção da realidade. Vocês foram treinados desde pequenos para confiar em seus olhos, ouvidos, nariz, boca e tato para interpretar a existência. Agora vão precisar contar com outras formas de sensoriais para determinar uma experiência. Uma das formas que desprezaram foi o sentimento. O seu sentimento e o seu eu psíquico, intuitivo e sábio, foi bloqueado pelo controle de frequência neste planeta para que ninguém conseguisse encontrá-lo. Se tivessem descoberto a vossa própria sabedoria e intuição, não poderiam ter sido controlados.
Então o controle, ele passa por essa questão de deixar a gente preso aos nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles servem para a gente perceber a terceira dimensão, ponto. Então a gente só consegue sentir o que existe nas 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Esses 5 sentidos que a gente confia tanto, que a gente acha que é real, na verdade ele só é real nessa dimensão, que a gente está experienciando com mais consciência, digamos assim. Mas para a gente conseguir acessar outras realidades, outras dimensões, a gente precisa se conectar mais com a nossa intuição, com o nosso sentimento, com percepções diferenciadas, porque se a gente fica preso aos 5 sentidos, a gente fica preso nessa dimensão, tá? Por isso que as pessoas mais céticas, elas falam que a gente está viajando, que a gente está ficando louco, porque elas só estão presas a essa realidade. Então, realmente, para ela só existe isso. Ela pode não ver nada com os olhos abertos, com os olhos físicos, tá? Mas se ela fechar os olhos, se ela se conectar, a gente pode acessar qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer realidade. Então é isso que a gente precisa começar a treinar e confiar mais, porque a gente não está ficando louco e tudo isso que a gente acessa é real. Como descobrir o que é controlado e o que não é? Parte da vossa experiência aqui consiste em aprender isso, entrar na água morna e saber quando saltar fora. No âmago mais profundo dos vossos seres existe uma integridade a ser descoberta e operada. Trata-se de uma integridade que respeita a vida, vos respeita e, antes de tudo, respeita a vida pela qual vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis por si próprios. Receberam esta dádiva e devem respeitar a vossa luz, corpos e experiências o melhor que puderem. Então essa conexão com a intuição é o que vai guiar a gente cada vez mais para começar a perceber o que é parte desse controle, o que é real, o que não é, né? Nesse sentido de holografia também. Então essa conexão e assumir a responsabilidade pela gente mesmo, pela própria essência, pela nossa experiência, tudo isso faz parte do nosso processo de despertar aqui. Ao começarem a cuidar com seriedade da vossa integridade, a cultivá-la e a descobrir o milagre, o potencial contido nela, descobrirão que o vosso corpo, aparentemente um fardo pesado que arrastavam por aí, possui um valor inestimável. Confere-lhes uma riqueza incalculável. Com vosso corpo físico, vocês são milionários. Precisam aprender a usar vossa central de sentimento, ativá-la e agir de acordo com as informações arquivadas no seu interior. Precisam aprender a confiar nela. Então, olha que interessante aqui. Se a gente parar para olhar para o mundo, para o normal, digamos assim, a gente vai ver pessoas totalmente desconfortáveis com o próprio corpo, uma indústria, né, um sistema que faz a gente renegar o nosso corpo, coloca um corpo como ideal, que é o diferente da maioria das pessoas, para elas não acessarem o potencial dos seus corpos, para elas não amarem o próprio corpo, porque tudo isso faz com que elas descubram um poder inestimável, né? Então, também renega os sentimentos, faz a gente desde sempre renegar o que sente. Desde criança a gente está falando para as nossas crianças que o que elas estão falando é mentira, que é coisa da cabeça delas, que é para de chorar, sabe? Essas frases bem castradoras. Tudo isso faz parte desse sistema de controle que a gente vive. E assim a gente foi minguando, e assim a gente foi deixando de confiar na nossa verdadeira identidade, porque tudo isso que a gente está vendo é apenas temporário, é apenas o personagem que a gente escolheu viver aqui, e nisso a gente deixou o nosso poder. Então olha como tudo é orquestrado, né? Porque tudo que daria poder de ver a realidade como ela é, né? Ou seja, como ela não é, toda a ilusão que é a realidade que a gente vive, tudo isso é menosprezado desde sempre, porque assim a gente não consegue perceber com tanta facilidade e a gente acaba sendo mais facilmente manipulado. Como membros da família da luz, estão destinados a fundir dimensões. A vossa tarefa consiste em puxar outras dimensões para esta realidade, controlar as flutuações moleculares através do vosso sistema nervoso e fazê-lo bem. Estão aprendendo a perceber através da vossa central de sentimentos e vão ensinar os outros a fazerem tudo isso que aprenderam. Vocês vão mostrar o caminho.
Olha esse parágrafo, que maravilhoso, que vibração que ele tem de falar justamente do nosso papel aqui, de fundir dimensões. A gente veio mudar esse trilho do trem. E como que a gente vai fazer isso? Fundindo uma dimensão em que houve uma escolha, em que houve uma outra realidade, para trazê-la para essa realidade que vai ser fundida, digamos assim, uma sobre a outra, tá? E a gente tinha esse papel de vir para uma dimensão em que a gente ia esquecer completamente. A gente sabia que em algum momento a gente teria que despertar, a gente sabia que a gente teria que acordar para o nosso eu interno, acordar para quem a gente era de verdade, perceber que a gente não fazia parte disso tudo, não se encaixava e passar a fazer o nosso papel de buscar em nós esses conhecimentos que já estão aqui. A gente não está estudando nada aqui, a gente só está relembrando. A gente fez um treinamento antes de vir para cá. Então isso que a gente está sentindo é só um nossa, é isso, é isso, é isso. Por quê? São confirmações, já está aí dentro, está no nosso DNA, está nas nossas células. Então não tem como a gente não saber. A gente está apenas se lembrando e começando a fazer o nosso trabalho, tá? E o nosso trabalho é principalmente se conectar com o sentimento, com a intuição, limpar todas essas vibrações baixas, parar de vibrar dentro dessa faixa de controle, porque nela a gente não vai conseguir acessar o nosso verdadeiro poder e fazer o que a gente precisa fazer, tá? Porque a gente vai na frente, a gente vai abrindo o caminho e vai mostrar o caminho para todos aqueles que vierem depois de nós. Então, muitas pessoas ainda nem sabem o processo, nem começaram ainda, mas a gente já está aqui abrindo o caminho, fazendo todo esse trabalho para que depois fique mais leve para as outras pessoas que vão vir logo em seguida. Vão reconhecer as inserções holográficas pelo sentimento, vão sentir que alguma coisa não está certa, uma sensação estranha, suspeita. Quando as inserções holográficas forem colocadas na vossa realidade, alguma coisa irá parecer errada. Como membros da família da luz, vossos códigos e filamentos não irão sentir-se bem se forem expostos a hologramas, pois eles são usados para controlá-los e não para possibilitar o vosso crescimento. São usados para manter as vossas emoções num determinado ponto para que outros seres possam alimentar-se delas e trazê-los a um determinado nível operacional novo. Então essa questão dos hologramas, na verdade, elas vão ser feitas, né, para tentar manter a gente preso nessa faixa de frequência. A gente eu não acredito, mas a humanidade, a maioria das pessoas, né, então são hologramas que de certa forma mostram uma verdade, entre muitas aspas, que muitas pessoas vão acreditar e vão continuar vibrando no medo, na dor, na escassez, ou seja, não serão projeções muito positivas como a gente já consegue perceber. E o nosso coração não vai sentir ressonância com aquilo, ele vai ser o nosso guia, ele vai estar mantendo a gente sempre alinhado com a verdade, porque quando a gente ouve essas palavras, quando a gente lê esse livro, eu sei que algo pulsa dentro de vocês também, como se fosse uma verdade interna muito forte, como se fosse um lembrete, mas é uma energia muito boa, muito positiva, por mais que às vezes as mensagens que eles trazem pareça negativa. Então uma pessoa desavisada, uma pessoa que está lendo intelectualmente, pode sim vibrar no medo, mas a gente não consegue acessar isso, porque a gente sente que vai além, a gente sente o verdadeiro potencial energético dessa mensagem, e o mesmo vai acontecer quando o contrário, né, surgir, quando esses acontecimentos, na verdade, tá? Aqui a gente não pode ficar chamando de holograma, porque vai parecer que é muito fácil para a gente perceber que é um holograma, mas na verdade alguns acontecimentos, ou seja, que vão parecer reais, no fundo são apenas hologramas tentando manipular as pessoas. Eu acho que aqui ficou mais claro o que vai acontecer. Então são acontecimentos, são coisas que vão parecer reais, que vão acontecer, né, no mundo realmente, e a gente vai achar, né, muitas pessoas na verdade vão acreditar, vão se comportar de determinada forma, mantendo a vibração baixa, como esse vírus que a gente está vendo, né? Muitas pessoas estão presas nessa faixa de frequência por conta desse vírus, elas não percebem que é dentro dessa faixa de frequência que ele atua, né? Então se a gente está vibrando alto, o vírus nem pega na gente, né? Então tá muito forte essa questão até do que está acontecendo agora, tá? Dessa pandemia, para a gente realmente questionar
tá? Aqueles números que a gente vê, né? Aquele placar, entre aspas. Quem que está controlando aquilo? Quem que está colocando o número de mortos? Quem que está fazendo tudo aquilo? Entende? Então, começar a questionar de verdade, tá? Tudo que a gente sentir em relação a determinada coisa é, de certa forma, a nossa bússola indicando o caminho, tá? O caminho da verdade, da nossa verdade. Essas tecnologias serão mais usadas na próxima década. Esta é a razão de afirmarmos que a humanidade despertará de maneira drástica para o que é verdadeiramente real. As fronteiras da realidade são tanto profundas. Então aqui essa questão das dimensões, né? A gente não sabe muito bem o que é real, o que não é, o que é outra dimensão, na verdade, porque tudo é real de certa forma, né? Até o filme é real. Eu sempre gosto de falar isso. Um filme, para mim, eu assisto todos os filmes como se fosse real, como se estivesse realmente contando uma história real que acontece em alguma dimensão aí. Eu sei que isso existe, né? E o meu cérebro também acredita que é a realidade. Por isso que ele se conecta tanto com a história. Por isso que a gente chora, por isso que a gente fica com medo, por isso que eu não assisto filme de terror, não assisto filme de guerra, de tiro, porque aquilo me causa um desconforto tremendo. E eu sei que para o meu cérebro aquilo é real, para o meu corpo, as substâncias que ele libera, como se eu estivesse vivendo tudo isso. E isso vai, de certa forma, me deixar presa a uma determinada faixa de frequência, que me traz sensações, situações alinhadas com aquilo. E eu não gosto, né, e nem quero viver dentro dessa prisão, digamos assim, que é uma prisão mental, né, que muitas pessoas vivem aí fora. Mas eu acho que aqui ele quis dizer que vai ficar cada vez mais claro justamente o que é a verdade, e inclusive o que a gente considera real ser no fundo apenas uma projeção para controle, né, para manipulação. Então a gente vai começar a perceber a verdade, né? Eu acho que é mais do que real, é a verdade, porque a realidade ela é holográfica. Referimos-nos ao portal do Oriente Médio como sendo a porta dimensional ou a entrada no planeta para certas energias que buscam a civilização. Devem ter presente que quando deixam uma esfera planetária e vão para o espaço, ao atravessarem determinadas faixas de consciência, precisam encontrar o portal adequado para voltar ao planeta no período de tempo preciso ou ao corredor de tempo que estiverem procurando. É desta forma que os sistemas são mantidos fechados e intactos, e como assaltos e dominações são prevenidos. Existem portais no continente sul-americano, no continente norte-americano, na Ásia, na China, em todo o globo. O portal imenso ao qual estamos nos referindo agora é o portal do Oriente Médio. Muitas inserções holográficas ou representações dramáticas foram introduzidas por este portal para desestabilizar as mentes e as convicções da população. Como este portal se encontra no meio das crises, é o primeiro candidato a inserções holográficas, bem como o primeiro onde o sistema de crenças poderá alterar este mundo caótico, levando todas as pessoas a caminharem em uma outra direção. Estejam conscientes da vossa central de sentimentos quando estes tipos de eventos começarem a ocorrer no planeta. Aqui é interessante que ele fala dessa questão do espaço-tempo, né? A gente tem que pensar que todas as realidades estão coexistindo ao mesmo tempo. Então a Terra, na Idade Média, a Terra no ano 3000 e alguma coisa, elas estão acontecendo aqui e agora, né? Então qual que é a diferença? É o portal que eu entro, que eu adentro, tá? Mais uma vez eu vou fazer uma comparação com a série Star Trek. E mais uma vez eu recomendo que vocês assistam a série. Então nela existe, né, na nave que eles vivem, um sistema chamado holodeck. E é justamente uma holografia, é justamente essa projeção que existe aqui que eles estão comentando. Então lá ele vai e escolhe, né, tem um episódio que ele faz isso, ele chega para o holodeck e fala Terra, anos 1920. Então ele entra, ele sai num lugar, né, numa cidade, enfim, que está vivendo aquele espaço-tempo. E as pessoas estão lá vivendo, fazendo as coisas, e ele entra nessa realidade e ele pega nas coisas, ele toca, né? Até no episódio, um deles leva um tiro, ele sangra, quer dizer,
ele tá ali, é real aquilo. Então é mais ou menos isso que a gente vive, tá? Esses hologramas, né? Essas realidades que acontecem, que na verdade são reais, entre aspas, pra gente, mas são projeções, são inserções, na verdade. Ou seja, alguém está manipulando a realidade que a gente está vivendo. E isso é o errado aqui, isso é a questão, tá? Porque tudo é um holograma, só que a diferença é que existem seres manipulando a realidade, porque a gente vive num universo de livre-arbítrio. Então eles podem fazer isso? Podem. Por que ninguém impede? Porque a gente está dentro do universo de livre-arbítrio. Só que ou a gente tenta impedir ou faz de outra forma para aquilo não acontecer. Então em algum momento essa evolução ia acontecer, o próprio universo ele vai evoluindo, né? E esses seres eles vão perdendo força, porque em algum momento eles também vão despertar, eles também vão evoluir. Então tudo isso faz parte de um processo, a gente não pode julgar, a gente precisa apenas fazer o que estiver ao nosso alcance para mudar essa realidade. O Oriente Médio é um portal onde muitas dimensões se encontram e por onde entidades de outras dimensões podem chegar ao planeta. É um lugar quente. Recentemente, nos últimos 40 ou 50 mil anos, diversas civilizações surgiram e muitos dramas religiosos se desenrolaram no Oriente Médio. Devido ao vórtice, é mais fácil produzir inserções holográficas nesta área, da mesma forma que é mais fácil produzir filmes na Califórnia. Um potencial para inserções holográficas neste portal seria a chegada de extraterrestres do espaço, ou a volta de Cristo, ou a volta de algum Deus, algum Salvador, ou alguma razão para que todos comecem a seguir uma nova maneira de pensar. Nesta época, do nosso ponto de vista, essas montagens não são da luz. Um exemplo de inserção holográfica colocada no planeta em tempos passados para mudar o curso da história foi a crucificação de Cristo. O drama representado, que passou à história, não se trata da realidade que o ser crístico veio vivenciar. Uma versão da vida desta entidade foi produzida como um holograma filmado que foi introduzido e exibido como se fosse real. Bem, aqui precisamos fazer uma pausa para tentar digerir essa informação, tá? Realmente é algo bastante chocante, é algo que desfaz muitas coisas, inclusive toda uma religião baseada nessa verdade, tá? Eu acho que quem tem formação católica aqui, eu me incluo, já questionou essa questão de Cristo morreu por nós para pagar os nossos pecados e se questionou de certa forma, nossa, mas por que ele precisava morrer? Por que ele, o que tem a ver o sangue dele com a minha vida, né? E muitas pessoas até têm uma explicação bonita para isso, mas se a gente pensar no nível de frequência que a Terra vive, faz muito mais sentido alguém vir pregar algo positivo, algo elevado, tentar elevar a consciência das pessoas e ser morto por isso, né? Ou seja, e a partir disso ainda criar uma religião que controlasse as pessoas, que falasse em pecado, que colocasse o conceito de culpa e que julgasse, né, os nossos atos de certa forma, né? Então percebe como é esse holograma que na verdade foi uma realidade entre aspas, né? Então assim, na verdade tudo é holográfico, mas a crucificação do Cristo foi uma manipulação holográfica, foi uma das linhas de tempo, digamos assim, né? Que eles criaram ali, que eles manipularam, que não foi exatamente o que aconteceu, ou não era o que era para ter acontecido de fato, para eles criarem essa manipulação que dura 2000 anos. Então hoje em dia muitas pessoas já deixaram de seguir essa religião, ainda talvez acreditem no Cristo, ainda sigam, né, ou se identifiquem com a mensagem de Jesus, né, o mestre ali, o avatar, digamos assim, mas não necessariamente com a religião, ou seja, está perdendo a força, essa energia de controle que a religião católica teve, né, que é a religião cristã, na verdade, né. Então é todo um processo mesmo de evolução, mas eu acho que aqui é algo muito forte, tá? Então, quem ainda tem uma história religiosa, quem ainda quer acreditar na crucificação de Cristo e acha isso positivo, de certa forma, talvez tenha mais dificuldade em entender essa energia aqui, tá? Eu realmente recomendo que você feche os olhos, respire algumas vezes e tente integrar essa verdade no seu ser,
né, no seu sentimento, porque talvez intelectualmente seja uma verdade ou uma informação, na verdade, né, você vai dizer se é verdade ou não para você, que seja um pouco difícil de assimilar, tá? Porque realmente houve, de certa forma, uma manipulação da linha de tempo para que Cristo morresse e eles pudessem manipular, dizendo coisas que deixassem a gente preso numa zona de controle, tá? O Cristo veio numa comitiva de seres em determinada época. A história que lhes contaram é uma versão dramatizada como uma campanha publicitária, uma versão muito controlada sobre quem era e é esta entidade. Parte da história de Cristo contada a vocês foi uma inserção holográfica, e parte do que irão descobrir no futuro sobre o ser crístico tem potencial para ser outra inserção holográfica. Portanto, fiquem atentos. Muita gente vai dizer que nós somos sacrílegos e que essas afirmações só podem ser obra do demônio. Como podemos questionar o que a Bíblia afirma? Como podemos questionar tudo isso? Podemos, porque tudo isso foi dito por organizações patriarcais para se promoverem. Todos eles eram assim. Foram utilizados para trazer de volta o controle da energia do planeta. Então, olha que forte, né? A gente tem que pensar mesmo como era a sociedade da época, né? Como eles pensavam, como era a energia deles, e pensar que 2000 anos se passaram e as pessoas insistem em pensar da mesma forma, em manter as mesmas crenças, em manter essa energia patriarcal de domínio, de força, de controle, né? E ele fala dessa versão dramatizada, ou seja, se Jesus tivesse vindo, passado a sua mensagem, ido embora um belo dia, né? Sem precisar morrer e fazer todo esse drama e essa energia forte depois que ia virar controle, talvez não fizesse sentido, não ajudaria de certa forma a agenda desses seres, né, o que eles tinham em mente ali. Então, por isso que ele fala dessa questão holográfica. E, inclusive, eles deixaram um gatilho que é a volta do Cristo, né? Aqui entre aspas, porque Cristo, a figura crística, né? Aquele homem que encarnou, ele não vai voltar. O que vai voltar é a energia crística, que na verdade já está dentro de cada um de nós. A diferença é que a gente vai começar a despertá-la de dentro para fora. Mas talvez a gente ainda acesse uma realidade, né, dependendo da maioria dos seres aí que estão vibrando, em que Cristo volte, fisicamente falando, e que isso crie essa nova ordem mundial. Então é algo para a gente ficar atento, é algo realmente para a gente não comprar de primeira. E mais uma vez, peço muitas desculpas para quem tem uma religião, quem acredita, tá? Eu não tenho religião, eu não sou mais católica, minha formação é católica, né? Até meus 12 anos mais ou menos, depois eu fui me distanciando e hoje eu realmente não tenho nenhuma religião, mas peço que você pense com a mente aberta, com o coração aberto, tá? E faço isso, né? Tudo que eu falo aqui é com muito respeito, tá? Mas é realmente olhando um pouquinho mais de cima, é um pouco além da história que a gente conhece, tá? Na realidade, o ser crístico foi enviado como um desestabilizador de sistemas, um membro da família da luz, para trazer luz através do portal do Oriente Médio. Isto criou um caminho para muitos entrarem e semearem uma realidade que iria preparar a consciência da humanidade para o ciclo que terminaria aproximadamente dentro dos 20 anos seguintes, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. O ser crístico veio não como uma única entidade, mas sim como várias entidades para influenciar a noite negra da humanidade, o momento em que os seres humanos estariam prontos para compreender os seus mistérios. O ser crístico foi muito bem recebido aqui na Terra, o que não foi contado a vocês dentro da campanha promocional da história toda. O tipo de energia que os seres crísticos trouxeram ao planeta foi muito bem recebida. Então, olha que interessante a gente ter uma outra versão da história, tá? Que essa energia foi bem recebida, que não houve tudo isso que realmente foi contado, né? Porque toda uma religião está baseada nisso, está baseada nesse drama, mas não na energia crística, na força crística, né? O que ele trouxe aí. E eles falam aqui, inclusive, que foi várias entidades e não apenas um ser manifestado ali, como a gente tem também como a história oficial, digamos assim. Há um grande número de histórias ligadas à entidade crística. Existe o plano original,
o plano que o ser crístico veio executar, de trazer luz ou informação e de mostrar à humanidade o que o corpo humano é capaz de fazer. Então, houve seres que disseram: o que vamos fazer com isso? Ele está vindo por nosso portal e nós queremos controlar esse portal. O que faremos para conseguir usar essa energia? Este é um universo de livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. E assim eles criaram hologramas com a cena de Cristo sendo crucificado para provocar medo e emoções alheias à vontade das pessoas, para conduzir a consciência de uma forma que não era absolutamente a intenção original. Isto significa que no universo de livre-arbítrio é possível, principalmente nas áreas dos portais, que um grupo de deuses roubem a história de outros e introduzam a sua versão no lugar. Na época, é provável que isto não afete muitas pessoas ao longo do tempo, porém o impacto das inserções holográficas é bem conhecido. Então olha que forte aqui, né? Realmente pensar que tudo isso foi uma manipulação, né? Do mesmo jeito que me vem muito à mente a minha intuição aqui me dizendo, né? Porque pensa que esse livro foi escrito nos anos 90 e ele fala que na próxima década esses hologramas vão começar a ser mais usados, né? Então os anos 2000 ali já estava muito forte, né? E foi justo com o boom da tecnologia. Então olha como é interessante pensar também nessa questão, né? Do próprio desenvolvimento, né, da tecnologia atrelada a tudo isso. Mas me vem muito forte a intuição, a questão das torres gêmeas ter sido também um holograma. Por quê? O que ela causou? Medo, controle, guerras, armamento, toda essa separação que a gente conhece. Então tudo que de certa forma está relacionado a sentimentos baixos, a manter a gente dentro dessa vibração, com certeza está relacionado a esses seres e aos hologramas que eles criam, tá? Então, histórias ali para nos manter presos a essa zona de controle. Porque eles sabiam que toda essa abertura ia começar, que os anos 2000 traria uma nova energia. E talvez o 11 de setembro tenha sido uma das tentativas aí que eles fizeram, né? Uma das últimas tentativas de ainda manter o controle, tá? Então é muito forte isso. E até mesmo o que está acontecendo hoje, a gente também não pode negar que possa ter a ver com isso sim, tá? E lembra o que eu falei, tudo é real, então pra gente é um acontecimento, existiu, mas o que eu quero dizer é que é uma manipulação da realidade, não era aquilo que ia acontecer. Pensa na frequência da maioria, todo mundo estava vibrando na maioria luz ali ou numa certa frequência que não ia chegar àquela realidade, não ia ser aquele o desenrolar da ação, tá? Não era aquela linha de tempo que a gente ia acessar, porém eles fazem essas inserções porque daí baixa a frequência de todo mundo acredita naquilo e eles mantêm aquilo, então é uma manipulação e isso que é o errado na verdade, porque dentro das leis de livre-arbítrio eles podem fazer isso, mas em algum momento eles vão ter a consequência disso. E pensando novamente na energia crística, antes vieram alguns seres para trazer essa energia. Eu vejo hoje a gente como esses seres, tá? Eu vejo dentro de cada um de nós que está aqui essa luz, essa energia crística, que a gente vai começar a acessar e ligar dentro da gente. Eu acho que esse roteador que a gente veio ligar, a gente já veio com essa energia, tá? A gente veio trazer essa força crística, essa energia crística. Então, para mim, nós somos a volta dessa energia crística que habita em cada um de nós e cada vez isso vai ficar mais claro. Nós sabemos que isto é frustrante para muitos, contudo, ao partilhar esta informação com vocês, estamos levando-os a se moverem, se lembrarem, sentirem e a não pensarem muito. Este não é um processo de pensamento lógico, mas de sentimento. O que está acontecendo em vossos corpos? Perguntem-se, qual é a minha identidade? Como isso pode ser? Quem eu sou dentro de tudo isso? Então, vão começar a liberar mais informações sobre quem são vocês para si mesmos e serão capazes de descobrir muitas coisas. Então, mais uma vez, o processo é de sentir, o processo é de se descobrir enquanto ser multidimensional, não apenas atrelado aos 5 sentidos, já tão conhecidos e desgastados também, por que não, tá? Entendem por que vieram aqui para desestabilizar o sistema? Percebem a importância do controle da frequência? O controle da realidade estará disponível à espécie humana se os humanos se harmonizarem uns com os outros, acreditarem, agirem como se todos fossem capazes de controlar a realidade e a criarem através de suas mentes.
Olha que forte aqui, tá? De novo, me veio muito forte isso. Ele fala lá atrás que Jesus, que o Cristo, ele é um desestabilizador de mundos. Ele veio para trazer essa nova energia. E olha o nosso papel aqui hoje, é o mesmo. Então, por que não cada um de nós ser esse agente crístico, né? De realmente despertar a humanidade para que ela consiga criar a própria realidade. A gente, há alguns anos atrás, não fazia noção disso tudo. E hoje a gente já vê muitas pessoas falando, né, da lei da atração, da física quântica. Tudo isso está relacionado a essa abertura que a gente está tendo. A humanidade precisa perceber que ela pode sim criar a própria realidade e perceber que dentro dessa faixa de controle que a gente se encontra, dessa frequência baixa, na verdade, a gente não consegue criar muitas coisas, ou coisas positivas pelo menos, tá? Então a gente precisa sim se conectar mais com o sentimento, limpar todas as sombras aí, todas essas coisas que a gente se apega e se harmonizar cada vez mais com o nosso próprio ser e com os outros seres, que são na verdade versões nossas, né? Vivendo também essa experiência, porque sim, somos todos um, e isso vai ficar cada vez mais claro. Já afirmamos que a luz é subestimada neste planeta. De verdade, se viesse à tona o número de indivíduos que adquiriram o domínio sobre seus pensamentos e suas vidas e o número daqueles que estão disseminando este ensinamento, os controladores do sistema rapidamente tomariam uma atitude. A luz é subestimada, o que é muito bom porque ela vai liberar todos vocês. Então isso é bom, né? Como a luz é subestimada por esses seres, eles deixam, né, a gente agir, a gente ir ganhando força, a gente ir por baixo ali mesmo, sabe? Sem muito holofote, sem muito perigo também, a gente consegue, né, fazer essa transformação de dentro para fora desse sistema de controle. Vocês têm uma missão emocionante, um trabalho invejável e contam com toda a ajuda que necessitarem para concluí-la. Há um tremendo afluxo de entidades e naves-mães a este planeta, agindo como intermediários ou literalmente transformadores de energia. Então, mais uma vez, né, reafirmando essa nossa missão, reafirmando esse nosso papel aqui de agentes de transformação. Eu sinto assim uma energia muito forte nesse parágrafo. Eu sinto um chamado muito grande nele também e sinto um orgulho, sabe? Um orgulho genuíno, positivo, sabe? De cada um de nós que estamos aqui, que aceitamos tudo isso, viver essa experiência maravilhosa. Eu acabei, né, por sincronicidade, achando um vídeo, só que ele tá em inglês, tá? É um vídeo curtinho que fala muito dessa nossa missão. Ele fala que nós somos voluntários. E eu achei um vídeo tão forte, tão bonito, porque na verdade são duas meninas conversando por telepatia, contando como se elas tivessem vindo para a Terra fazer esse trabalho. E eu achei assim de uma beleza, de uma energia tão forte, e é justamente o que está acontecendo. Vou deixar o link aqui e recomendo de verdade. É um vídeo curto que fala muito desse papel, dessa trajetória, desse nosso voluntariado na Terra, e eu achei que cabe muito com tudo que a gente está falando aqui. Os raios de luz que chegam ao planeta estão sendo captados por um grande número de naves-mãe orbitando em volta da Terra. São filtrados para um sistema inteiramente diferente e depois enviados ao planeta. Eles vêm de antigos sistemas estelares que trabalham com a Terra há éons e éons. Muitos deles foram simplesmente numerados pelos astrônomos da Terra, enquanto outros possuem nomes familiares, tais como Sirius, Arcturus, Órion, Pleiades, etc. Ou seja, nós estamos trabalhando nessa missão, digamos assim, né, em comunhão, em contato com a ajuda de seres de outras galáxias, de outros lugares. Nós não estamos sozinhos, né? Na minha opinião, nós somos esses seres, né, que escolheram estar dentro, né, do sistema, escolheram fazer essa missão porque tínhamos essa capacidade, sim, de vir para dentro do sistema, para ajudar a implodi-lo, né, implodi-lo de luz, de dentro para fora. Muitos de vocês possuem implantes dentro dos vossos corpos que respondem a esta comunicação e desviam interferências negativas, campanhas belicosas psicotrônicas que bloqueariam as vossas frequências, impedindo-os de receber as informações. Estes implantes não são negativos, vocês não foram raptados e forçados a recebê-los contra sua vontade. Trata-se de implantes etéricos que vocês solicitaram como instrumentos para receberem energias extraterrestres.
Estes implantes estão sendo ativados agora. Muitos de vocês estão se sentindo inclusive alterados. Em momentos variados do dia, especialmente na hora de dormir, ouvem ruídos ou sentem uma espécie de vibração elétrica em seus corpos. Quando essas informações lhes forem transmitidas, os vossos corpos devem estar prontos para recebê-las. Para que isso aconteça, eles precisam encontrar-se num determinado estado. A informação é como uma corrente, e se o corpo não consegue suportar a corrente, entra em estado de desconforto. As pessoas na Terra foram programadas para esta época, e não há uma única pessoa encarnada no planeta que possa afirmar ter havido um engano, que não sabia o que iria ocorrer aqui. Olha que incrível isso também, tá? Então a gente tem sim esses implantes etéricos justamente para facilitar essa comunicação, porque a gente sabia que ia chegar aqui e ia estar dentro de um sistema de controle e de faixas de frequências bem baixas, tá? Mais uma vez me lembra muito o filme Eles Vivem, né? Que eu já deixei a indicação aqui, onde ele mostra justamente até como se fossem aparelhinhos assim que sobrevoavam, né, as cidades, mas as pessoas não viam porque elas não tinham aquele óculos especial, né? E esses aparelhinhos mantinham a frequência ali, então a gente não conseguia, né, realmente ver esses aparelhos, porque era o que eles faziam, eles criavam como se fosse um holograma. Então olha que incrível esse filme, na verdade o que as pessoas viviam ali, a ilusão que elas viviam, era justamente o holograma que esses seres colocavam, e no filme esses seres eram sim extraterrestres, tá? A gente não pode pensar que todo extraterrestre é bom e que todo extraterrestre é ruim. Então outra coisa que eles fazem, né? Todo filme, o extraterrestre, a maioria deles, 80% dos filmes, eles são ruins, porque eles querem mostrar que é pra gente ter medo deles, eles querem mostrar que eles são poderosos, que nós somos pequenos. Então existe sim todo um processo subliminar também acontecendo. Eles mostram muitas mensagens, né? Só que tem positivos também, a gente vê muitos filmes aí, todos que eu indico, sim, eles são filmes que mostram um outro lado, e é a essa informação que a gente tem que se apegar, tá? Então, até esse processo que está acontecendo ultimamente, né, de reajuste do corpo mesmo, pode ter muito a ver com esses implantes, com essa afinação, digamos, da energia, né, aos nossos receptores e também ativação do DNA. Então, é natural que o nosso corpo esteja passando por processos, tá? Então, excesso de sono, todos os distúrbios aí que o seu corpo estiver sentindo, tem relação sim com tudo que está acontecendo, né, no campo maior, digamos assim, né, nessas energias que a gente está afinando e também nessa questão interna de religar o nosso DNA, tá? Eu estou sentindo muito de começar algum trabalho energético de ativação do DNA, eu estou sentindo, estou recebendo algumas informações, recebi alguns códigos, inclusive estelares, que vieram como códigos de luz universais, tá? Eu coloquei lá no meu Telegram, vou deixar o link aqui para quem quiser ir lá acompanhar, que eu tenho falado mais a respeito, e talvez em breve eu possa estar auxiliando as pessoas que estão passando por esse processo, tá? De despertar em massa, mas principalmente da nossa família de luz. Eu acho que o meu foco é realmente auxiliar todos que estão nessa jornada, que vieram para essa missão comigo, e eu vou fazer o meu melhor para que isso aconteça da melhor forma com todos, que todos possam se conectar internamente, tá? Ninguém nasceu neste planeta sem um mecanismo interior que pode ser ativado para sintonizar, para ligar a capacidade de hospedar essas frequências. Nós os temos incentivado a abandonarem a vossa mente lógica, porque ela irá entrar em conflito com essas informações e com a energia eletrônica. Nos próximos anos, compreender e vibrar em sintonia com essas frequências será como ligar um rádio pessoal. Terão uma ligação telepática direta com as naves-mãe. Chegará o dia em que nem cogitarão em participar de sessões de canalização, pois terão o vosso próprio canal direto com as informações. A riqueza dessas informações lhes trará muita confiança. Elas serão transmitidas para mantê-los informados de tudo o que está acontecendo.
Então olha aqui, né, o nosso processo já acontecendo, se conectar mais com a nossa intuição, com o nosso eu interno, meditar diariamente para que a gente possa ligar essa frequência, tá? Essa frequência direta com os seres que nos acompanham, com a nossa família cósmica mesmo, tá? E o primeiro passo é sair dessa frequência do medo, porque se a gente estiver conectado com o nosso coração, a gente não vai sentir medo, a gente vai sentir reconhecimento, a gente vai sentir amor, a gente vai sentir confiança, a gente vai sentir acolhimento quando a gente entrar em contato com esses seres. Então, enquanto a gente estiver vibrando no medo, a gente só vai estar preso aqui, a essa energia, porque vai muito além disso. Para a gente se conectar com esses seres, que somos nós de certa forma, é uma expressão nossa, né, que está lá em cima, esperando a gente fazendo essa parte aqui embaixo, digamos assim, trabalhando em conjunto, na verdade, eles vibram numa alta frequência, então a gente precisa estar alinhado a ela, é como uma rádio mesmo, eu não vou conseguir conectar se eu não estiver vibrando na frequência certa. À medida que forem adquirindo maior confiança, serão capazes de manifestar diante de si uma entidade de luz que virá fisicamente para ensiná-los. A canalização ou o processo de trazer informação através de outro ser tornar-se-á completamente arcaica, conforme cada um de vocês for capaz de trazer à manifestação seus próprios mestres para ensiná-los. Enquanto isso, estaremos aqui para ensiná-los, para lembrá-los quem são e para dar-lhes uma ideia do que podem atrair para vocês. O nosso principal objetivo como membros da família da luz é dar assistência a vocês para que consigam libertar os humanos. Concentrem-se na vossa própria dança. Em que tom querem dançar? Que mágica querem executar? E a que alturas querem elevar a vossa consciência para lhe dar uma nova definição de possibilidades? E é com essa pergunta que a gente encerra o capítulo, tá? Vamos começar a nos concentrar cada vez mais nisso, vamos começar a perder o medo, vamos começar a falar mais sobre isso. Lá no meu grupo do Telegram, convido você que não está lá ainda, a gente fala mais abertamente sobre esses temas, a gente se sente acolhido, ninguém julga ninguém, acha louco por estar falando dessas experiências multidimensionais que a gente vem tendo. Então que a gente consiga cada vez mais acessar a nossa verdade, porque eu sinto que eu não sou daqui, que eu não sou necessariamente humana, né? Que eu estou humana para ajudar a humanidade, as pessoas que vivem na Terra, né? Digamos, originalmente vivem aqui, mas a gente veio sim para esse papel. Isso não faz a gente especial, isso não faz a gente diferente. Apenas temos uma outra origem, apenas viemos de outro lugar, mas o nosso papel aqui é muito importante, é muito esperado também, e a gente precisa se conectar mais com isso, né? Em vez de tentar pertencer, tentar se encaixar, tentar ficar preso numa frequência baixíssima, que é a vibração vigente na Terra hoje. Então eu espero que essas informações cheguem ao seu coração e não à sua mente, tá? Que você consiga realmente acessar tudo isso da melhor forma, sem ficar questionando tanto, sem ficar vibrando em frequências baixas. Lembra de sempre elevar a sua vibração para acessar todas as informações de maneira profunda e alinhada com o seu DNA, com tudo que já se encontra aí dentro. Então respira fundo agora. Deixa essas informações se integrarem ao seu corpo, ao seu campo energético. E nos vemos no próximo capítulo.